Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos ao estudo da nossa lição de hoje, sexta-feira, dia de preparação. Vamos então para a pergunta 11. A pergunta 11 e a pergunta 12 concluem a lição desta semana. Amanhã estaremos num culto ao vivo, revisando toda a nossa lição semanal. Então, a primeira pergunta de hoje, a pergunta 11, nos traz aqui mais um questionamento do capítulo 2, né? Estamos estudando a essência, né? A mensagem lá do capítulo 2 de João, quando relata aquele milagre lá em Caná da Galileia, o casamento onde Jesus Cristo transformou a água em vinho. A pergunta diz assim: a Bíblia nos compara a vasos, seres humanos como vasos, onde Deus coloca dentro de nós alguma coisa, né? Principalmente o seu Espírito. Mas o que significa a água que é colocada dentro dos vasos de pedra? Vamos perguntar a Paulo. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26, Paulo diz assim: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, pela palavra. Que coisa linda aqui. Paulo está comparando Jesus Cristo ao marido e a igreja às mulheres, né? Veja que num relacionamento bíblico, verdadeiro, puro entre um marido e uma mulher, há respeito. O homem ama tanto a mulher que ele é capaz de dar a vida por ela, né? Um homem que ama uma mulher, ele jamais vai levantar a mão para bater numa mulher. O homem que ama uma mulher, que é capaz de dar vida por ela, jamais vai feri-la, não só com golpes no corpo físico, mas também com aquela tortura psicológica, atingindo, né, o caráter, a moral, a hombridade, a honradez, a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. Jamais, pelo contrário, ele vai exaltá-la, vai louvá-la, vai honrá-la e, como diz o próprio texto, é capaz de dar a vida por ela. Isso é o verdadeiro amor bíblico de um homem por uma mulher. Também, o texto fala também do amor de um verdadeiro casamento bíblico entre a mulher e o seu marido, porque a mulher ela se submete, né? Aqui não é uma submissão hierárquica de dominação, de humilhação, não. É uma santa submissão no sentido de dar força a ele, de honrar o marido, de motivar o marido, principalmente na cultura hebraica de antigamente, né? Dar força ao marido para que ele tenha força para trazer o sustento para o lar, o encorajamento para que ele possa criar bem a sua família, ser um homem honesto, mantenedor de honradez, né? Então a submissão é nesse sentido. Não é a submissão no sentido de a mulher nem abrir a boca para dar uma opinião. Não, os dois precisam conversar. O homem tem que ser humilde para escutar as petições da mulher e as opiniões, porque nós damos opinião a Cristo também, não é? Nas nossas decisões, o que nós pensamos sobre a obra, até em silêncio nós damos opinião, né? Não deve haver intransigência, não é? Petulância. Pois bem, então Paulo está tratando primeiro disso. Ele compara Cristo ao marido e mulher à igreja, e ali é uma cena muito bonita, né? Maria, que é uma mãe, né? Que simboliza a igreja, conforme o capítulo 12 de Apocalipse, né? Tem uma mulher que vai dar luz a um filho, tem uma mãe, né? Pois bem, e o texto diz aqui que
Jesus Cristo amou tanto a igreja que deu a vida por ela. E purificou a igreja com a sua palavra. A sua palavra funciona como uma água que lava, que purifica. Não há nenhuma conversão verdadeira no mundo se o crente ele não conhecer a palavra da verdade, se ele não amar a Bíblia. Se ele é um crente que coloca a Bíblia debaixo do braço e toca nela apenas para levar para a igreja e abre na igreja esporadicamente, quando um pregador manda abrir num verso tal, sem conhecer a Bíblia, apenas leu aquele verso segundo a interpretação do pregador, se o pregador estiver equivocado, você levará um conhecimento equivocado para o resto da vida. Se alguém ama realmente a Jesus Cristo, como uma mulher deve amar o marido, como Cristo ama a igreja, ele vai amar examinar a palavra. Ele não vai seguir conversa de ninguém, nem de um pastor que ele confia, que ele ama, que é um eloquente, que é alguém que se apresenta como muito inteligente, alguém que tem muito conhecimento cultural. Não, negativo. Só quem pode fazer isso é Cristo. E só Cristo pode lavar cada um de nós com essa palavra. Cristo é quem ensina. O homem, o ser humano não ensina. Eu estou falando aqui um bocado de coisa aqui, né? Um monte de palavras aqui tentando ensinar a vocês, mas se o Espírito de Deus não interpretar na mente de vocês, não colocar na mente de vocês um entendimento espiritual, ora, vocês só serão ensinados por mim. Um ensinamento de homem que jamais irá efetuar a verdadeira purificação no coração de vocês. Mas se vocês, depois de escutar o que eu estou lendo aqui, forem para a Bíblia, examinarem muito mais sobre o amor de Cristo pela igreja, sobre o poder da palavra no coração do homem, né? Como diz lá, por exemplo, no livro de Hebreus, né? No capítulo 4, versículo 12, ele compara a palavra de Deus a uma espada de 2 gumes que penetra lá na profundidade do homem espiritual, lá nas entranhas, aonde ela pode fazer a separação do homem espiritual do homem carnal. Ela mata o homem carnal para viver o homem espiritual, separa um do outro, né? Como ele compara lá, a ponto de separar a medula das vértebras. Que coisa linda, não é? Esse é o poder da palavra. Não existe crente verdadeiro sem palavra. As igrejas de hoje, que vive na base do oba-oba, que não examina a palavra, que não tem um estudo exaustivo da palavra de Deus, explicando tudo sobre aquele tema, não é? Vive muito de filosofia. Alguém lê um verso da Bíblia, passa 2 horas como um coach, pregando, né, fazendo uma palestra motivacional, geralmente motivado ali, né, buscando ali a autoestima das pessoas. Isso é humano, não é divino, é humano. A autoestima das pessoas, né? Ou, né, a autoestima ao invés da fé. Ou então a teoria, né, fracassada da prosperidade. Vai à igreja por causa do dinheiro. Vai à igreja por causa das conquistas que pode haver neste mundo, esquecendo-se que a palavra de Deus aplica tudo para a verdadeira vida, que é a vida eterna. Então, a palavra é tudo isso. É por isso que Paulo diz que a purificação nossa só acontece quando nós conhecemos a palavra de Deus, né? A Bíblia sagrada, as escrituras sagradas. Sem o conhecimento dela, é impossível o homem ser purificado. Então, lá no casamento, lá em Caná da Galileia, quando Cristo coloca água dentro do vaso, símbolo do homem, água, símbolo da palavra verdadeira, né? Ele diz assim, para vocês receberem o Espírito Santo, que é o vinho, vocês primeiro têm que estudar a palavra. O conhecimento da palavra que traz fé, purifica o homem e capacita-o para que ele possa receber o Espírito Santo, né? A transformação da água para o vinho. O homem carnal se transformar no homem espiritual. Bom, meus amados, vamos agora aqui para a 12ª pergunta, a última pergunta da lição desta semana, que nos traz aqui mais um questionamento. Por que o primeiro milagre de Jesus
no início do seu ministério, continha elementos de purificação para iniciação de pessoas puras, né? Ou para purificação de pessoas para uma nova vida. Tiago, capítulo 1, verso 18, diz assim: segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui ele está falando de criaturas no sentido de recriar. Está falando de primícias, né? Como primícias, como? Não é que nós sejamos exatamente as primícias, os primeiros, né? Nem todos de nós somos primogênitos. Alguns de nós, eu, por exemplo, sou o filho mais velho, né? O filho mais velho da minha família, mas nem todo mundo é primogênito. Mas no Apocalipse, né? A igreja dos primogênitos, as primícias compradas por Cristo, não é composto apenas de filhos mais velhos. Não, nada disso. A primogenitura ali, no contexto espiritual, tem a ver com uma concessão que Deus dá. Né? Lá no Antigo Testamento tem a bênção da primogenitura. Está falando de algo espiritual, de algo imerecido de nossa parte. E então a beleza desse texto aqui de Tiago, ele está dizendo assim, ó, assim como no princípio do ministério de Cristo, o primeiro milagre foi lá em Caná da Galileia. Então Cristo principiou seus milagres usando a água. E aqui Tiago está dizendo que todo filho de Deus nasce sendo gerado pela palavra. Ninguém neste planeta, ninguém neste mundo pode ser gerado em uma nova criatura, como se Deus estivesse recriando ele do zero, se ele não amar a palavra, se ele não examinar a palavra, se ele não conhecer a palavra, se ele não crer na palavra. Porque muita gente que começa a ler a palavra, ele não crê, lê ali, não entende nada e tal, mas insiste na leitura. Chega um ponto da sua vida que aquela leitura ele passa a crer naquela palavra e começa o exercício da fé. Começa o processo de purificação do homem. Muitos nem veem, né, que ele se tornou uma nova criatura. Quando olha para trás assim, olha quem eu era e quem eu sou agora. O poder da palavra de Deus. Não há nada, eu digo sempre isso, não há nada mais poderoso no planeta Terra do que o poder que há na palavra de Deus. Ela transforma o homem, realizando o maior de todos os milagres, que é a conversão do homem de uma velha criatura, de um velho homem pecador, para uma nova criatura à semelhança de Cristo, né? E esse homem, só pode ser gerado uma nova criatura, um homem espiritual, eliminando completamente a velha vida do homem carnal que gostava dos prazeres da vida e das transgressões, né? A santa lei de Deus. Então, só é possível isso quando o homem é gerado pela palavra da verdade. E o texto é claro. Isso o Senhor dá esse poder a cada um de nós, porque Ele quer que cada um de nós sejamos feitos primícias, como os primeiros das suas criaturas. Por que o texto está dizendo isso? O Pai quer que nós sejamos como suas primícias. Agora eu vou falar para os pais, né? Porque aqueles que não são pais ainda não vão entender, mas entenderão quando forem pais um dia, né? Ou então aquela tia, né? Aquele tio que espera tanto o sobrinho como fosse seu próprio filho, né? Vai entender um pouco desse sentimento. Mas um pai e uma mãe que espera ansioso pelo seu primeiro filho, pelo primogênito, é algo. E quando o pai e a mãe pegam o primeiro filho no braço, primeiro filho, primeira filha, né? Tanto faz. Eu, no meu caso, só tenho filhas, né? Peguei a primeira filha no braço. É algo poderoso, né? É algo indescritível. Então, é isso que o texto está querendo me dizer. Deus quer abraçar cada um de nós. Ele espera pegar nos braços cada um de nós como fosse o seu primeiro filho, como primícia. Olha que coisa linda, olha que coisa poderosa. É textos como este, né,
que a gente vê aqui muito mais do que uma mensagem doutrinária. A gente vê implícito aqui o amor de Deus, né? O amor de Deus, é isso que Tiago está dizendo, ó, segundo a sua própria vontade, a vontade de Deus e também a vontade de Cristo, obviamente. Deus, o Pai, nos gerou em Cristo Jesus, obviamente, pela palavra da verdade, com um objetivo, para que nós nos tornássemos suas primeiras, como se fôssemos as suas primeiras criaturas, os seus primeiros filhos. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Então, como eu disse, aqueles que são pais vão entender perfeitamente essa linguagem, né? A linguagem de alguém que vai ter as suas primeiras, né? Aqueles que não são pais, por exemplo, tem amigo que diz assim, numa visão muito menor, obviamente, né? Vamos sair aqui da criatura, ser humano, e vamos entrar agora aqui na questão do objeto, né? Ou até de animais, né? Imagino, eu me apaixonei pela minha primeira cachorrinha que eu tive, nunca me esqueci dela. Eu me lembro hoje do primeiro presente que eu ganhei quando criança dos meus pais, no meu aniversário. Então, as primeiras coisas são marcantes em nossa vida, né? Então, é disso que o Senhor está tentando nos fazer lembrar, nos fazer refletir para entender o quão Ele, Deus o Pai e Cristo Jesus, estão ansiosos para se encontrar conosco. E antes disso é necessário o quê? Lavagem pela palavra da verdade, para que através disso nós sejamos gerados como novas criaturas espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.